Licenciar ou franquear o seu negócio. Bom, eu sou Isabel Cardoso, do Zero a Franquia, e essa é uma série de vídeos do Bora Franquear, que acontece toda terça-feira ao meio-dia, aqui no YouTube. Bom, hoje eu trouxe aqui um assunto, um conteúdo entre a diferença de licenciar ou franquear o seu negócio. Então, se você está na dúvida qual é o melhor caminho que você deve seguir para o seu negócio, se é licenciar a sua marca ou realmente utilizar aí da lei de franquia, da questão de ser franqueadora, né? Então vamos lá. Entre licenciar ou franquear, a primeira coisa que você precisa saber é sobre os conceitos. Eu trouxe aqui uma ideia de um conceito bem simples, onde você tira essa dúvida qual é a diferença entre licenciar ou franquear. Licenciar nada mais é do que você ceder a sua marca para uma outra pessoa. Você fazer um contrato onde que você permita que outro empresário, que um outro indivíduo possa utilizar a sua marca. E você não tem a preocupação aí de estar ensinando a questão de gestão. E a questão de você franquear o seu negócio, além de, na assinatura de contrato, você ceder a marca, né, autorizar que o seu franqueado utilize a sua marca, você também tem como uma obrigação ali, um dever de ensinar a gestão do seu negócio. Em exemplo bem simples, quando a gente entende desses conceitos, licenciar, a gente escuta muito, por exemplo, a Globo, ela licencia alguns programas, então The Voice, alguns programas são licenciados, então eles têm o direito de utilizar ali a marca e nem sempre eles fazem exatamente a mesma gestão, a mesma produção. Ao contrário do que a gente vê por aí, algumas marcas estão optando por licenciar, por não ter o know-how, a experiência de estar passando a gestão, ou até mesmo para desburocratizar algumas questões aí de franquear. Se você já assistiu alguns vídeos aqui nesse canal, você já deve saber um pouco sobre o conceito da lei de franquia. A lei de franquia, ela exige que você, ao assinar um contrato com o seu franqueado, a lei, ela exige que você entregue um documento que chama Circular de Oferta de Franquia. Esse documento ele precisa ser entregue 10 dias antes de você assinar qualquer contrato ou até mesmo de qualquer pagamento que é a taxa de franquia. Nessa lei, vamos dizer, nesse documento, nós temos ali um pré-contrato, um modelo de contrato, e lá dentro tem todos os direitos, deveres e obrigações. Eu vou falar um pouquinho do que seria esse suporte para você poder entender se você tem esse know-how, se você tem esse conhecimento de gestão para poder ensinar e você poder definir se você quer licenciar ou franquear o seu negócio. Partindo da lei, a gente entende que licenciar não exige essa parte dessa documentação, dessa questão burocrática entre os documentos. O que eu tenho percebido que é uma tendência, por falta de conhecimento, algumas empresas começam a licenciar. Eu até estive com uma advogada há pouco tempo, ela mencionou, tem esse cliente meu, esse empresário, ele está com interesse na questão de fazer o licenciamento. Como que acontece depois se ele quer franquear o negócio? Então, ele inicia ali o processo com os seus sócios, né, com seus operadores ali, com os seus investidores na questão de licenciamento, onde tem um contrato, onde ele não tem a obrigação de ensinar a gestão em si, mas acaba dando o direito de uso da marca, e a partir daí, se ele no meio do caminho ele resolve franquear, ele realmente entra dentro dessa programação, desse processo, onde é necessário e obrigatório a entrega da circular de oferta de franquia, onde determina ali os direitos e deveres das partes. Sabendo disso, eu tenho algumas empresas que estão aí no mercado, que normalmente são indústrias, principalmente de moda, que acabavam, vamos supor, elas entram no mercado por meio de distribuição de produto, onde eu tenho minha indústria, eu acabo dividindo, né, compartilhando, né, vendendo a minha mercadoria ali para outras empresas que acabam, vamos dizer, uma loja que tem a questão da multimarcas ali, mais de uma confecção, então eles fazem essa parte de distribuição. De repente eles entram numa tendência, que nem, por exemplo, a Havaianas, que tinham um grande forte ali de distribuição para multimarcas, e eles fizeram essa troca de bandeira, onde eles começaram a colocar
que aquelas lojas de sandálias, chinelo, virassem exclusivamente dos produtos da Havaianas. E aí, muitas das marcas, não foi o caso da Havaianas, a Havaianas é franquia, mas tem uma marca de roupa que tá vindo como tendência aí, a Live. Até eu atendi uma pessoa que queria ser investidora da marca, e aí eu mencionei, e aí, você recebeu a questão da circular de oferta de franquia? Ela falou, não. Ela não estava entendendo qual era aquela questão daquele documento, era uma investidora, ela não conhecia o sistema de franquia, e realmente, quando eu pensei que aquela marca fosse uma franquia, automaticamente, quando a gente vai analisar uma marca, eu já solicitei a circular, e aí eu achei estranho que não tinha. Eu falei, gente, será que falta informação? E quando eu peguei, o contrato em si estava logo lá na primeira página, que era um contrato de licenciamento e não de franquias, o que é permitido, e um contrato muito parecido com um contrato de franquias em relação a alguns direitos, alguns deveres. Mas, de um modo geral, se você for ao pé da letra, aos conceitos de licenciamento, nesse contrato não tem a obrigatoriedade de ensinar a gestão em si, a parte, né, operacional. Então, diz que os empresários, os investidores que são licenciados, normalmente eles têm uma questão mais assim, tem o direito de uso da marca, meio que exclusivo dos produtos, mas eles não têm o suporte. Normalmente não se é cobrado a taxa de franquia, e a questão de remuneração pode acontecer de diversas formas. Uma delas é, por exemplo, como ela é indústria, ela licenciou a marca e os produtos, a partir daí tem a questão, né, da precificação ali, então deve estar embutido provavelmente um percentual ali na compra ou na venda, aí vai da estratégia de cada empresa e de cada negócio. Mas no conceito literal, ao você digitar agora ali no Google, licenciar, você como empresário não tem essa obrigação, mas muitas das vezes eu tenho percebido uma tendência que tem essa confusão aí. E fechando assim esse raciocínio, quando eu mencionei para a advogada que esse empresário, esse meu cliente, queria iniciar pelo processo de licenciamento, queria começar os contratos iniciais com seus sócios investidores ali e operadores, o licenciamento, eu perguntei qual que seria a trava, né? Qual seria, vamos dizer, esse processo de mudança caso ele quisesse franquear. Então ela mencionou simplesmente aquilo que eu já disse, que o documento é um dos diferenciais e também um pouco da postura ali, né, das palavras mercadológicas que se utilizam no universo de franquia. Sabendo disso, você que tem essa dúvida, eu converso diariamente com muitos empresários, essa dúvida entre licenciar e franquear, ela é rotineira. Praticamente todo dia eu escuto. Não se falava muito em licenciar uma marca, um produto, quando o franquia está vindo bem forte. A gente sempre associa aqueles programas, aquela questão da Globo, né, que eu mencionei, dei um exemplo do programa. Mas se a partir do momento você decidiu que você quer franquear, que você quer seguir a lei, que você quer ter o dever, né, em estar orientando a questão da gestão, porque você já tropeçou, já aprendeu, quer fortalecer, quer ter uma base sólida em ensinar a gestão, eu te pergunto, né, qual é a sua capacidade, sua consciência aí, e maturidade, em que momento você está de empresário e de empresa, para você mudar aquele mindset, mudar aquela situação onde você deixa de vender o hambúrguer, começa a vender o negócio do hambúrguer. Quando você tem esse pensamento, qual é hoje a sua maturidade em ensinar gestão de negócio para o seu franqueado? Essa é uma pergunta que até franqueadoras que já têm 6 unidades, eu tô idealizando aqui exatamente uma pessoa que eu estou em atendimento, e ela me pergunta várias vezes: Isabel, dentro dessa questão de suporte, o que a maioria das franqueadoras realizam com seus franqueados, o que seria exatamente dentro, né, dessa palavra franquear e não licenciar, qual é meu dever real, né, e de satisfação aí dos meus franqueados? Essa pergunta é uma pergunta, então, não só para quem está iniciando o franqueamento, não só para quem decidiu franquear, é para já franqueadoras que buscam sempre a melhoria. Para quem já sabe que eu sou apaixonada pelo sistema de franquia. Sistema de franquia é as boas práticas de gestão. Sabendo disso, você depois que
tem a sua primeira unidade, tem seus franqueados, você poder sempre estar melhorando a questão, porque nada é estático, quando você vai realmente pensar que de obrigação eu tenho que ensinar de gestão. Seguinte, eu quero trazer uma visão simples e prática e você consiga aí visualizar no seu negócio, independente do negócio. Até eu assisti alguns vídeos, eu estudo bastante, eu vi uma pessoa que eu sigo aqui do sistema de franquia que ele mencionou que sempre que a gente pensa, independente, qualquer negócio a gente consegue tornar franqueável. E todos os negócios, eles partem de um pilar, né? Eu falo que são 3 alicerces ali, que independente de se o seu segmento é educação, alimentação, se é no digital, se é uma agência de viagem, se tem um varejo, se tem loja física, loja própria, se apenas é um home base, né? Você é um escritório do seu computador e você ali, porque hoje tem vários formatos de negócio, clínica, odontológica, veterinária, uma clínica médica, independente de qual segmento é o seu negócio. A base, o alicerce são 3 pilares: operação, vendas e gestão. O seu negócio tem esses 3 pilares. Quando a gente pensa que eu sou uma consultora de franquia, vou visitar a sua unidade, eu tenho o meu checklist, eu tenho a minha linha de raciocínio do que eu tenho que olhar para o seu negócio em cima, baseado desses 3 pilares: operação, vendas e gestão. Quando eu falo operação, muitas das pessoas se confundem um pouco o que é a operação, o que é a vendas e o que é a gestão. E é totalmente normal. Vamos dizer que dentro do seu operacional, você tem uma linha de frente ali de vendedores que são atendentes. E a gente já falou um pouco sobre isso, que todo negócio, como franquia, eu entendo que ele tem uma metodologia de venda. A metodologia pode ser um fluxo, pode ser, né, um procedimento de atendimento ali. Nesse pensamento, a gente entende que dentro da questão operacional a gente tem sim o mecanismo de venda e dentro do alicerce a gente tem as vendas também. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que as vendas pode estar envolvida ali com a capacidade de inteligência de analisar um funil de vendas, a questão de gerar uma atração em algum canal ali de divulgação, seja na rede social, seja no offline, enfim. Então, às vezes, existe essa confusão mesmo, dependendo da atividade, no alicerce, operação, vendas e gestão. A gente vai, normalmente, quando a gente está na questão dos mentorados ali, dos empresários, a gente divide bem a fundo mesmo cada detalhe, cada ponto desses alicerces, mas de modo geral, nesses 3 pontos, eu digo que você tem que ensinar para o seu franqueado essas 3 visões do seu negócio, desse alicerce em si, dessa operação. Então, o pessoal assiste bastante filme do McDonald's, que enxerga que a parte operacional ali vai do atendimento, que é o caixa, que hoje tem um alto atendimento, tem a geração do pedido, a produção, até a entrega. Então, a gente entende uma linha de raciocínio ali operacional do meu negócio. Quando esse franqueado ele entra na rede, ele ingressa, a gente chama hoje em dia de onboarding do franqueado, quando o franqueado já pagou, já leu a circular de oferta de franquia, pagou a taxa de franquia, assinou o contrato, a gente fala que ele está no processo de incubadora, ali, de implantação. Então, esse onboard do franqueado nada mais é quando ele ingressa e a nossa inteligência como franqueadora vai definindo como é melhor receber esse franqueado. Seja ele em treinamentos, normalmente teóricos e práticos, e a gente situa esses treinamentos na questão desses alicerces. O operacional, então, por exemplo, dentro da rede que eu trabalhei por 10 anos, antes do franqueado ingressar na rede, tinha o test drive, ou eles chamam de Discovery Day também, é um dia que esse investidor, esse potencial franqueado passa no meu negócio para ver se é isso mesmo que ele imaginou, se era isso mesmo. Uma coisa é eu gostar de tomar café, uma coisa é eu vender café, entender a rotina do caixa, do garçonete, da compra do estoque. Então, essa tomada de decisão é muito bacana. Nada mais é que também um início do seu treinamento, do que você quer passar para essa pessoa. Passando disso, nessa questão dessa parte do treinamento teórico e prático, a gente percebe que
o Discover Day, o Test Drive, acaba sendo um início de um treinamento, de como você quer estar passando essas informações, e segue na questão dos treinamentos. Provavelmente, não é apenas um funcionário, um consultor que acaba ensinando tudo. Então, a gente tinha a questão da divisão das funções. Então, a pessoa do financeiro, muitas das vezes, explicava as planilhas financeiras de DRE. Tem a questão também onde tem a figura do pessoal de marketing, que passa uma visão também na área de vendas. E quem está ali no dia a dia mesmo, para ensinar o operacional mais perto ali do seu novo franqueado. E é muito engraçado que hoje é uma tendência a gente ver as aulas teóricas sendo EAD, onde o franqueado consiga assistir de qualquer lugar e tudo. E uma coisa que eu acho muito... que eu assisti um evento sobre onboarding junto à ABF, uma coisa que eu acho muito interessante, que não adianta só ter os vídeos lá e você comprovar que oferece dentro do franqueamento essa disposição de aulas. Muitas das vezes a gente tem que usar o endomarketing, a questão da magia do marketing, fazer com que aquele material seja realmente envolvente, que o franqueado entre na rede querendo aderir àquele material, sabendo que ele é importante para a sua maturidade e não ter aqueles erros de principiante. E isso é muito bacana porque vai criando a consciência também da maturidade da franqueadora, onde, beleza, entreguei todo o documento, tenho obrigação de passar o que eu sei dos meus tropeços, da minha gestão, e eu tenho que ganhar essa habilidade. Deixei de vender meu hambúrguer, comecei a vender o meu negócio do hambúrguer, eu tenho que desenvolver essa habilidade de capacitação, de treinamento, de gestão, não só mais do meu colaborador e agora sim do meu franqueado. Não é difícil, vamos dizer assim, não é uma tarefa, não é uma coisa maluca, assim, não é uma coisa, vamos dizer, de outro mundo a ensinar a capacitação, mas eu acredito que a gente vai ganhando aí elasticidade e sempre o último treinamento vai ser pior que o próximo, então a gente vai desenvolvendo, vai melhorando, e essa possibilidade que a ABF dá do ecossistema colaborativo de poder trocar entre as franquias, e tanto que eles fizeram esse evento de onboarding de franqueado, onde tinha lá algumas marcas super reconhecidas, estava falando um conteúdo parece tão comum, que tão já praticado, então não é só quem está chegando que tem dúvida, está todo mundo se aprimorando e melhorando, e eles falaram muito nessa situação. A gente tem um treinamento, a gente desenvolveu o EAD, e hoje a gente faz um trabalho de endomarketing para que seja um material que dê prazer, que teve um envolvimento e tenha o quê? A dedicação aí máxima, né, do seu franqueado que está entrando na rede, que consequentemente isso vai ser só importante para ter a sustentabilidade na rede. Então é isso. Falamos bastante, né? Conversei bastante sobre vários assuntos na questão da diferença entre licenciar e franquear. O principal desse vídeo é você entender a diferença para poder decidir qual caminho você vai direcionar o seu negócio. Se você escolher pelo caminho de licenciar, saiba que há a possibilidade aí, né? Então vamos dizer, eu começo a licenciar a minha marca, entendo exatamente esse processo, há possibilidade no meio do caminho de você realmente depois franquear, mas se eu fosse você, acho que começaria pelo caminho aí das boas práticas de gestão, né, de entender um pouquinho da lei de franquia. Para mim, hoje a lei de franquia, nós tivemos 2 leis de franquias, como nós já mencionamos, uma lá e na década de 90, a gente teve uma alteração de lei agora em 2019, e nessa alteração são feitas por advogados especializados do setor, permite que, na base de lei, o contrato de franquia é um dos melhores contratos empresariais entre sócios, porque seus franqueados nada mais são do que seus sócios. Então, se você tem dúvida, dá uma lida mais um pouco sobre lei de franquia, olhe os vídeos e tome a sua decisão. Então, vou finalizar por hoje. Estamos aqui numa série de vídeos do Bora Franquear. Então, eu sou Isabel Cardoso e ajudo empresários a tornar qualquer negócio uma franquia.